Senhoras e senhores, a mais esse incrível vídeo aula. Depois de falarmos um pouco mais sobre os esportes de marca individuais, se você não assistiu ainda, assiste, né? Eu vou deixar também aqui nos cards para vocês. E agora, né, como verificamos no título dessa nossa obra, falaremos dos coletivos, exatamente isso, os esportes de marca coletivo. Então, para alunos aí dos primeiros anos, segundo anos do ensino fundamental 1, é para vocês então essa atividade, esse trabalho, esse vídeo. E também vocês, professores, né, que buscam algumas ideias, alguns materiais para compartilhar com seus alunos, sintam-se em casa, beleza? Aperte os cintos, vamos começar bem devagar com algumas expectativas de aprendizagem. O que nós esperamos aprender então com essa aula? Primeiramente, que é uma atividade muito interessante, aí pensando até na faixa etária das crianças, crianças entre 6 anos, crianças entre 7 anos de idade, que estão entre o primeiro ano e o segundo ano do ensino fundamental 1 ali então. É uma grande relação também multidisciplinar, como citamos em outras aulas, tanto com a língua portuguesa, com a matemática em si, com a questão dos metros, das distâncias, realmente desses elementos matemáticos a serem colocados interdisciplinarmente, até com conversas com outros professores de outras áreas também, tanto a língua portuguesa como também matemática. E também essas atividades vão nos ajudar a verificar o que se pretende identificar nesses fundamentos dos esportes de marca, né? Ou seja, experimentar os esportes, né? Deixá-los fruir, como eu sempre falo para os alunos em sala. E com isso, claro, possamos também discutir essa importância das normas, discutir a importância das regras, né? Que possamos assegurar principalmente a integridade tanto dos alunos, de cada aluno, das suas individualidades, como também a integridade dos colegas, né? Como eu também sempre cito, o nosso objetivo, pessoal, é não nos machucarmos também nas aulas, né? Viemos para as escolas, claro, para estudar, para sermos felizes, mas principalmente para nós não nos machucarmos. E para entender um pouco mais, né, começar a contextualizar um pouco mais o nosso trabalho, entendamos primeiramente que pela a sua estrutura dinâmica, né, desses esportes, ele vai exigir uma certa coordenação de ações, né? Ações essas que podem ser de 2 pessoas, entre eu e você, por exemplo, ou de mais pessoas, né? Mais pessoas que possam estar envolvidas com essa prática em si, com a dinâmica, com a estrutura funcional dessa prática dos esportes coletivos, esportes de marca com características coletivas. E aí podemos citar como exemplo na própria natação, né? A natação 4 por 100 metros, que existe esse revezamento, seja esse revezamento livre ou utilizando os próprios 4 estilos em si, ou poderíamos pensar no revezamento do próprio atletismo, né? Tanto esse atletismo sendo o 4 por 100 ou o atletismo 4 por 400 metros, assim como algumas modalidades da própria canoagem, o remo, quando pensamos em 2, 4 ou 6 competidores, né, naquele mesmo barco, naquela mesmo bote, ou o próprio rafting, também que nós temos o rafting de 2 pessoas até 10 pessoas também envolvidos naquela embarcação. Esses movimentos, entendamos desses esportes, eles mantêm uma certa relação com as capacidades físicas que nós vemos conversando muito em outros encontros, né? Capacidades essas e também das habilidades motoras, que são muito importantes, como verificamos lá nos esportes de marca individual que nós falamos em outras aulas. E aí nós podemos pensar, então, em imagens como essa da própria natação, quando pensamos nos estilos, os 4 estilos contemplados e os revezamentos pela distância em si, ou quando pensamos também no próprio atletismo e o revezamento com a passagem realmente desse bastão e esse revezamento, assim também como podemos afunilar esse revezamento e o tipo de passagem que o atletismo, que quando pensamos em esportes de marca, com essas características, né, tanto individuais quanto coletivas, a primeira coisa que vem na nossa mente é justamente pensar no próprio atletismo, que está mais difundido, está muito mais na mídia em si.
Ou pensamos na própria canoagem, com esses revezamentos também, ou quando pensamos no rafting, né? O rafting também exige um pouco mais de adrenalina, é um pouco mais emocionante, vamos pensar assim, e também, como você observa nessa slide, utiliza desses elementos do trabalho em equipe em si, do trabalho coletivo. Ou mesmo quando pensamos nessa outra imagem, né, designando então os elementos desses esportes então de marca. Então, depois de termos essas expectativas de aprendizagem, depois de contextualizarmos um pouco mais do que vamos falar hoje, vamos então nos adentrar a uma conversa agora, uma breve historinha para entender um pouco melhor o que vamos falar hoje. Mas pensar o que vamos falar hoje, temos primeiramente retomar, né, o que nós discutimos em aulas anteriores, como os conceitos de capacidades físicas, como características do movimento, né? E quando pensamos nas habilidades motoras, ou seja, o que nós aprendemos, né, com essas características de movimento, ou seja, quando nós pensamos em capacidades físicas, como força, flexibilidade, resistência, essas então são as características dos movimentos. E quando nós pensamos nas habilidades motoras, é o que nós aprendemos com a força, o que nós aprendemos com a resistência, o que nós aprendemos com a velocidade, como correr, rastejar, engatinhar, por exemplo. Todos esses 3 elementos que eu citei, isso é classificado como as habilidades motoras então. E daí eu pergunto a vocês agora, meus caros alunos, o que nós aprendemos então em aulas anteriores que nós podemos então aplicar fora da escola, na nossa comunidade, na nossa casa, né? No parquinho ali na frente de casa, por exemplo. E eu peço para vocês descreverem aqui embaixo, coloque nos comentários para que possamos enriquecer então o nosso debate e nivelar a nossa régua, colocar realmente um discurso, um diálogo, uma discussão em alto nível. Escrevam também sobre os esportes de marca coletivo que vocês conhecem. Por exemplo, coloca aqui na descrição: olá professor, tudo bem? Um esporte de marca coletivo que eu conheço é o esporte de marca X, que nós citamos anteriormente. Eu quero ver vocês todos participando então dessa nossa discussão. E aí vamos compartilhar com os outros colegas também que forem debatendo aqui no nosso fórum de interação, né, sobre o que vocês pensam então sobre esse assunto. E aí nós podemos pensar nas nossas atividades práticas também, que nós podemos colocar isso como práticas. Então vocês, crianças de 6 anos, 7 anos, né, que estão mais acessíveis de ser praticado também as provas de corrida, até porque criança, né, em escola vive correndo, então é algo comum e fácil para as crianças correrem, saltarem, pularem, por exemplo. E é muito interessante também nesse caso, nós desenvolvemos atividades cuja a soma, né, de todos os esforços vão interferir no resultado final. Quando pensamos em atividades coletivas é isso, o esforço que eu faço, o esforço que você faz, né, o esforço que o meu terceiro colega vai fazer, vai interferir no resultado final, né, o ganho do jogo, o produto final da obra em si, é o esforço, né, que interfere nesse resultado então final. E tudo isso, de certa forma, ela irá evidenciar as nossas capacidades físicas, sejam essas de força, de velocidade, né? E assim como é legal, por exemplo, trabalhar a localização de pessoas ou mesmo a localização de objetos nesse espaço, indicando, por exemplo, os colegas a localização do objeto ou da pessoa. Como assim, professor? Dê-nos exemplos. E podemos pensar em alguns exemplos com trabalhar umas atividades com os olhos vendados, onde os colegas devem orientar o amigo a pegar um objeto, passar no circuito, colocar no alvo, colocar realmente em uma marca pré-determinada. Tudo isso é um exemplo dessa atividade, então, prática para essas crianças. Uma outra atividade, poderíamos pensar em corridas coletivas, por exemplo, quando pode ser utilizado materiais, né, como alguns cones, alguns bastões. Os alunos organizam-se, por exemplo, com um número de equipes, 4 alunos, 6 alunos, 8, estourando 8 alunos, por exemplo, né? E esses alunos sendo posicionados
uma ao lado da outra, formando, por exemplo, colunas. Uma segunda parte dessa corrida coletiva, a marca ela será então um cone com o qual os alunos então deverão atingir esse fim. Depois disso, com o sinal do professor, o primeiro de cada coluna vai até o cone, com um bastão nas mãos, por exemplo, passa em volta do cone e retoma, entregando para o primeiro da fila, para trabalhar justamente essa questão da passagem dos bastões, dirigindo-se realmente esse aluno até o final da fila, uma estafeta tradicional, um trabalho de estafeta muito comum, que até já citamos como exemplos em outros encontros. Depois disso, a atividade ela termina então onde todos os alunos tiverem então participado, até se der tempo, 1, 2, 3 vezes, variando as entregas dos bastões, por exemplo, é um exemplo disso. E aí nós podemos pensar também um outro exemplo, são as corridas dos saltos. Por exemplo, uma corrida que ela pode ser utilizada um bastão, também pode ser utilizada o giz. Primeiramente, para que essa atividade aconteça, no seu procedimento metodológico, ou seja, no seu passo a passo, vamos dividir a turma com o mesmo número de alunos, por exemplo. E até é interessante colocar a turma em roda para fazer essa organização e definir, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Equipe 1, aqui nesse canto, equipe 2, aqui, equipe 3, nesse ponto, equipe 4, aqui nesse lado. Claro que na teoria tudo isso é muito prático, Na realidade, a gestão dos conflitos realmente devem ser muito bem gerenciadas. E daí, um segundo momento disso, onde cada aluno então vai desenvolver com isso um salto horizontal da sua posição então estática. Depois disso, vão marcar com um giz, ou marcar com um bastão, onde o aluno aterrissou. Depois o aluno, seguindo a partir do ponto de vista até onde esse último aluno então chegou. E nisso, para finalizar, a equipe que irá fazer saltos, então, sucessivos, obedecendo a ordem. A partir de onde o último chegou, esse aluno irá novamente fazer esse salto. E aí com isso pode-se, por exemplo, estabelecer uma meta de chegada. Quem chegar com menos saltos vence. É um exemplo clássico desse tipo de atividade. Uma segunda alternativa de uma corrida coletiva é nós organizarmos os alunos, por exemplo, em 3 colunas lado a lado. Depois um aluno ele se posiciona a 10 grandes passos de frente para a sua coluna com a mão espalmada, por exemplo. Depois, com o sinal do professor, o primeiro de cada coluna ele corre até o colega que está então distante. E com isso vai assumir o seu lugar. E este colega ele corre então em direção à coluna original e vai até o final da fila. Então é um momento de trabalhar a questão de passagem, para trabalhar a passagem, o momento do toque da passagem do bastão, por exemplo, um outro exemplo de corrida coletiva que pode ser utilizado até aquela coluna original que nós falamos ali anteriormente. E nisso, a equipe que chegar então em primeiro lugar, ele vai então à sua configuração inicial. Quando fecha a configuração inicial das colunas, vence-se então a equipe, e aí pode determinar para essas crianças que venceram um grito de vitória, por exemplo, que já foi elaborado, já foi definido previamente com essas crianças. E é muito interessante, entendemos que às vezes em situações do nosso dia a dia, nós utilizamos muito desses fundamentos, desses esportes de marca, como por exemplo, quem chega primeiro até a atividade, ou quem pula mais tempo, como imitando o canguru, bem interessante também nesse primeiro e segundo ano, ou quem atira mais longe, ou quem levanta um objeto mais pesado, ou quem consegue saltar mais distante. Tudo isso, então, nos faz então refletir em quais movimentos do nosso cotidiano nós utilizamos mais a força, em quais movimentos do nosso cotidiano utilizamos mais da velocidade. E lembrem-se, crianças, e também adultos que acompanham aqui os nossos materiais, se pensarmos em qualidade de vida, ter força para as atividades funcionais, ter velocidade,
é muito importante. Nos faz, além de prevenir lesões, aumentar a eficiência mecânica nos gestos que praticamos. Então, são exemplos clássicos para entendermos como isso é importante no nosso dia a dia. Um outro exemplo de atividade prática é pensarmos, por exemplo, em forças coletivas. Ou seja, essa é uma atividade que pode ser, então, usada uma bola de medicine ball, aquelas bolinhas, né? Geralmente uma bolinha verde com um peso específico de 2, 4, às vezes 6 quilos. Geralmente bolinhas de 2 quilos é interessante aqui nessa idade. Tá? Uma bola pesada, por exemplo, uma bola que tem uma certa resistência. Né? Primeiramente, podemos dividir a turma em 4 grupos, usando também aquelas configurações iniciais. O primeiro que está com a bola pesada, né, ao sinal do professor, esta bola pesada vai ser passada por cima da cabeça e ir até o final da fila, até que quem começou, né, a atividade volte para o início e formamos novamente aquela configuração inicial da fila. Vence quem completar primeiro, por exemplo. Né? E aí podemos pensar em algumas variações quando podemos pensar, além de passar por cima, uma passagem lateral, ou passagem entre as pernas, né? Ou passagem entre as mãos em si. Então são variações de passagem por cima, pelo lado, por entre as pernas, para desenvolver então essa atividade aí da força coletiva. Ou também atividades voltadas ao arremesso coletivo, também pensando nessas esportes de marcas coletivos, quando podemos também utilizar bolas de medicine ball, essa mesma bola, né, ou bolas mais pesadas. Primeiramente, mantemos esses grupos, né, determinamos o ponto de início da atividade, um aluno desenvolve o arremesso, enquanto os outros observam onde a bola cai, por exemplo, né, para marcar realmente o local dessa bola. E aí podemos pensar no segundo ano, utilizar fitas métricas para medir, olha a matemática envolvida, né? Uma outra situação também continua nessa mesma lógica dos arremessos coletivos, é onde um outro aluno ele fez o arremesso e a partir de onde a bola cai, fazer um outro arremesso também sucessivamente. Assim, diante de um tempo, por exemplo, vence a equipe que conseguir arremessar mais longe naquele tempo determinado, por exemplo. E aí vence, né, a equipe que estiver maior distância, ou mesmo utilizar objetos mais leves que podem ser lançados com a mão, por exemplo, né? Ou mais pesados que podem ser arremessados com as duas mãos, e aí trabalhar questões da unilateralidade ou da bilateralidade, bolas mais leves com a mão só, ou bolas mais pesadas com as duas mãos, por exemplo, né? E aí vamos criando diferentes maneiras de arremessar, de lançar a distâncias também muito maiores, e depois disso, depois dessa atividade acontecer, podemos então basicamente reunir os alunos em volta do grande círculo central da quadra, chamá-los juntos e refletir sobre o que foram feitos, onde nesse momento, né, verificando o que eles sentiram ao fazer as atividades, se foi fácil, se foi difícil, quais atividades que eles mais gostaram, né? Mais atividades de força, foram mais atividades de velocidade, né? Se preferem atividades coletivas ou atividades mais individuais, identificar em quais ações ou mesmo a velocidade ele estava mais evidente, né? Para que as crianças possam identificar esses elementos das capacidades físicas, até porque acreditam-se que alguns conseguem arremessar mais longe, enquanto os que outros conseguem arremessar mais rápido. E aí mostrando para as crianças essas questões das individualidades, que devem ser então respeitadas, onde as normas, né, e regras de características individuais e coletivas até também devem ser respeitadas para manter a segurança. Lembrem daquilo que nós falamos ali no começo, né? O nosso foco principal é, claro, sermos felizes através das atividades e também não nos machucarmos. E daí, como forma de registro disso, né, até para ter como dado daquilo que as crianças foram desenvolvendo, pegamos então grupos de 3 alunos, para que vocês possam então discutir e expressar, né, com as suas experiências. E essas experiências podem ser colocadas ou aqui na descrição do vídeo, ou presencialmente nos nossos encontros.
E nesse momento, eleger apenas um aluno para expressar ou de forma escrita o que foi realmente verificado, ou expressar de forma oral para o grande grupo, e nisso, utilizar isso como avaliação. Ou seja, agora você individualmente, vai criar uma frase que vai descrever esses esportes coletivos, que pode-se fazer também alguns desenhos. Muitas vezes você vai chegar no primeiro ano ou até mesmo no segundo ano, tá? E as crianças, muitas delas, ainda não estão totalmente alfabetizadas, tem uma certa insegurança na escrita em si. Então, o desenvolvimento de atividades com desenhos é uma grande oportunidade. É nesse momento muito importante que o professor esteja então acompanhando os alunos, como eles vão desenvolvendo esse processo, verificando se as atividades se aproximam com o que foi pedido pelo professor. E aí pensamos também nessas atividades como progressão para o segundo ano. Então, boa parte disso pode ser aplicada no primeiro ano e como progressão para o segundo ano, apresentar algumas fotos, apresentar alguns vídeos sobre esses esportes de marca coletivo, que possa, com isso, estimular os alunos também a fazer algumas comparações entre os esportes coletivos e os esportes individuais, colocar um quadro, por exemplo, mostrando qual a diferença dos esportes coletivos, aquela descrição, os esportes de marca individuais, essa descrição. Qualquer coisa também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também esses slides com essas imagens, E nesses slides já vou deixar também uma foto que geralmente eu tiro do quadro explicando essas diferenças características. E com isso também aplicar essa relação do desenvolvimento dessas capacidades, dessas habilidades motoras e fazer esse paralelo, o que acontece em nossas aulas e esse paralelo com o que acontece em nosso dia a dia. Já, senhores, novamente, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Informo que em próximos encontros vamos falar um pouco mais sobre os esportes de marca de precisão, esportes de precisão. Afinal de contas, professor, o que é isso, Vamos então aguçar vocês a acompanhar nos próximos vídeos, que eu também vou deixar, como sempre, aqui para vocês nos cards. E não esqueça de se inscrever no canal para que você possa sempre acompanhar os nossos materiais. Joia? Novamente agradeço, um beijo no coração de todos vocês e até um próximo encontro. Valeu!